Boa noite, que prazer estarmos aqui para conversarmos mais um pouco. E hoje nós vamos falar com vocês um tema bastante interessante, onde nós podemos colocar o título De Repente. Antes de prosseguirmos, eu quero lembrar para você que deixe seu like lá quando você assistir o nosso vídeo, é muito importante para a gente. Você pode compartilhar com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, se é uma pessoa nova, se inscreva no nosso canal. Será um prazer muito grande contar com a sua ajuda, com a sua participação. Certo, amados? Mas agora vamos para o nosso assunto, que é de repente. E o que será, né? Esse de repente. O que nós entendemos por de repente? De repente é algo que acontece assim subitamente, sem a gente esperar, de uma forma repentina. Algo que acontece de imediato, inesperadamente. Esse é o de repente. Muitas vezes ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós somos surpreendidos com alguns de repente. Alguns deles são de repente muito bons, não é? São de repente agradáveis, e outras vezes nem tanto. Nós somos surpreendidos por fatos difíceis, não é? Mais complicados, sendo que de uma forma ou de outra nós não podemos evitar os de repente e nem podemos fugir deles. Entretanto, nós podemos ter a seguinte convicção: na vida de todo aquele que se submete à palavra de Deus, Ele, o Senhor, Ele permanece no controle das nossas vidas. Não é? Porque às vezes as pessoas dizem assim: Deus está no controle de tudo. A gente que não sabe que Deus está no controle de todas as coisas aqui. Nós sabemos quem é que impera aqui, o que é que impera aqui na terra, no nosso mundo. Mas aquele que se submete à palavra, aquele que conhece a Jesus como Senhor da sua vida, né? O Salvador da sua vida. Então Ele, o Senhor, Ele está no controle, né, dessas vidas. Podemos, através dele, do Senhor, em tantas vezes nós podemos mudar o curso da nossa vida, nós mudamos a nossa história, né, através do Senhor. E eu pergunto assim, vamos questionar assim: o que é o de repente de Deus? É aí que nós queremos chegar, no de repente de Deus. Várias vezes vemos na Bíblia Deus agindo de forma repentina, quando ninguém mais esperava que tivesse qualquer possibilidade de mudança, de realização de algo, acontece aquele fato de repente e tudo muda. Eu vou dar esse exemplo aqui, que nunca está no livro de Atos, no capítulo 16, que vai do verso 25 ao 34, que trata da conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas foram presos, né, daquela prisão escura, né, subterrânea, suja, e eles foram presos depois de apanharem bastante. E está escrito que por volta de meia-noite, mais ou menos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor ao Senhor, após todo esse sacrifício ao qual eles foram submetidos. Eles cantavam, eles oravam e eles adoravam ao Senhor. Queridos, e num de repente, assim, num de repente, sem ninguém esperar, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E as portas se abriram, todas as portas se abriram. E eles foram libertos. É uma história linda, muito bonita, bastante rica, que eu peço que você vá ler na sua Bíblia, procure ler.
Então nós podemos indagar o quê? Que cadeias não encerram, né? Nós ainda não perguntamos. Há cadeias que não encerram ainda hoje. Que cadeias nos prendem? São cárceres emocionais, cárceres intelectuais. Nós colocamos, achamos que a nossa razão, que o nosso entendimento está ao nível de tudo aquilo que Deus pode fazer. São pressões, influências que vêm de fora para dentro, que vêm do mundo exterior para a nossa vida. Essas coisas nos detêm. Ora, nós cremos, não é? Ou nós vamos escolher, ou nós cremos, ou nós não cremos. Não é verdade? E no livro de Hebreus 13:8 diz assim, preste atenção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nele, no Senhor, não há variação. Né? E nós, pessoas, existem variações. Às vezes a pessoa até levanta de manhã, já meio chateada de nada. Dormiu bem, uma cama fofinha, quentinha, macia, dormiu a noite toda e se levanta com o pé esquerdo, a gente não sabe nem por quê. Porque há variação de humor, há variação no temperamento, há variação nas emoções, mas o Senhor, Ele é o mesmo eternamente. Olha, eu quero contar a vocês aqui, relembrar, porque muitos já sabem, uma história que eu acho simplesmente incrível, fantástica na Bíblia, que é a história de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, né? Saul foi rei de Israel. Esse menino, ele tinha a idade de 5 anos quando ele perdeu toda a sua família na guerra, né? E ficou com 5 anos, ele não morreu porque ele foi levado por sua babá, sofre um acidente, eu estou tentando resumir, sofre um acidente e essa criança fica aleijada. Para onde essa pessoa foi levada? Essa criança? Aonde foi que ele cresceu? Ele cresceu num lugar chamado Lodebar, que era um lugar em Gileade, uma localidade em Gileade que ficava a leste do Rio Jordão. Lodebar era uma terra de miséria e sequidão. Seus habitantes eram mendigos e doentes. Quem tinha alguma deformidade física, esse, coitado, não podia trabalhar, não podia fazer nada, porque já era rejeitado pela própria sociedade, pelo contexto social, pelo contexto político, por tudo. E lá Mefibosete foi cuidado por Maquir. E, posteriormente, ele teve um filho, chamado Mica, Mefibosete. Então, e essa era a vida desse homem, uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida sem esperança, uma vida de discriminação, uma vida de engano, uma vida de miséria, de esquecimento. Essa era a vida dele. Mas nós estamos falando aqui em quê, meus queridos? Em de repente. Nós estamos falando nos de repentes de Deus. Aleluia! E no de repente de Deus, Davi, que era o então rei de Israel, frente a frente com aquele Davi se proporcionou um encontro com Mefibosete e frente a frente com ele, com aquele homem discriminado, com aquele homem que era tido como ninguém, lesado pela sociedade, um miserável, um doente, um aleijado, um rejeitado. Era assim que era visto. E Davi está frente a frente a este homem. E você vai ver lá, eu vou ler para você no livro de 2 Samuel 9:7, o que é que acontece? O que é que Davi diz para ele? Não
temas. Olha aí, que palavra forte. Não temas, porque decreto. O rei estava decretando. E quando o rei decretava e que assinava, carimbava com o seu anel, ninguém mais podia mover aquela ação. Aí Davi diz, não temas, porque decreto, usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que era o avô dele, né? Ele diz, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Isto, meus queridos, significava que Mefibosete, ele passaria a fazer as refeições na mesa do rei. Glória a Deus. Queridos, isso foi um de repente do Senhor. Aquele miserável, aquele homem que não tinha valor algum para aquele contexto social, aquele homem que era um Zé Ninguém, vamos chamar assim, como no Nordeste diz. Quem é aquela pessoa que não é um Zé Ninguém? Quando a pessoa não quer dar importância a outro. Ele era um Zé Ninguém naquela sociedade. E num de repente de Deus, aquele homem passou a fazer todas as suas refeições na casa do rei. Aquele homem teve de volta toda a sua herança, tudo que fora do seu avô, do seu pai, voltou para a mão dele por decreto. Aleluia! E tudo isso, amados, isso foi um decreto real. Ninguém poderia mudar. Eu acho essa história simplesmente fantástica. E você? E eu? Queremos viver os de repentes de Deus? Queremos viver os de repentes do Pai? Lembra da história quando o rei Assuero aponta o cetro para Esther? Eu vou só tocar levemente nesse assunto aqui, que está lá no capítulo 5, no verso 2 e 3, quando ele diz assim, o rei, e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha? Esther, o que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Oh, aleluia, aleluia. O cetro do Pai, do Senhor, está direcionado para a sua vida, para a minha vida, através da pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Amigo, queridos, eu pergunto para você, qual a sua carência? Qual a sua necessidade? Quais são as suas petições? Quais cadeias lhe cerram neste momento? Você se sente preso a quê? Você se sente inseguro? Você se sente frustrado? Você vive conflitos emocionais, conflitos financeiros, problemas de doença? Olha, seja qual for o nível da sua turbulência, o cetro de Deus já chegou até você. O cetro de Deus está apontado para a sua vida e para a minha vida. Oh, aleluia! Sabe, queridos, nós fazemos parte de um reino eterno. Aquele reino ao qual Esther fazia parte era passageiro, mas nós fazemos parte de um reino eterno. Ao longo da história, de toda a história da humanidade, todos os impérios caíram, todos. Mas Jesus, aleluia, permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Independentemente que creiamos ou não, Jesus é o mesmo sempre. Aleluia.
Ei, deixa eu te dizer, Jesus te ama. E por amor à sua pessoa, Ele fará com que você viva os de repentes de Deus, os de repentes do Pai. Aleluia, aleluia. Queridos, basta que creiamos, basta que nós possamos viver de conformidade com a palavra do Senhor. Creia, declare, se posicione, meus amados, se posicione, porque neste tempo que nós estamos, num tempo de dificuldade, você pode dizer, num tempo de luta, num tempo de pandemia, num tempo que lojas fecham, num tempo que a crise econômica, Deus que está no controle da sua vida, Deus ao qual você declara como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está com um cetro apontado para você através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que advoga as nossas causas. Aleluia! Essa é a palavra que eu tenho para você. Aguarde o de repente do Senhor, crendo e confiando nele. Seja, meus amados, ricamente abençoados em nome de Jesus. E, para terminar, um beijo no teu coração.